Então, sejam bem-vindos a bordo do Amores que Dão Certo, o podcast íntimo e otimista que vai fazer você suspirar e aumentar imediatamente seus níveis de ocitocina e dopamina. Esse podcast é uma criação de Carolina Turboli, mentora de relacionamentos e militante da Conchinha, e faz parte da escola Bliss, que acredita que o amor é a força viva mais revolucionária do planeta. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial para mim, a Maria, mais conhecida como Múcia, que é um apelido russo de infância dela, que hoje dá nome ao Instagram dela também. Ela é astróloga, é pesquisadora do corpo e da saúde através da yoga, da Ayurveda, é feminista, bissexual, nasceu em Moscou, mas é a pessoa mais carioca que eu conheço. E há 8 anos ela deu o passo tão sonhado por muitos de se mudar para o sul da Bahia, e atualmente deu outro passo muito desejado por muitos, que é assumir uma vida nômade digital. E, gente, eu conheci a Maria no Rio, através de amigas, e viemos cruzar caminho muitos anos depois, por conta do nosso amor em comum pela astrologia. Eu amo o trabalho dela, a gente tem esse crush no trabalho uma da outra, e hoje a gente veio aqui falar de amor. Então, seja bem-vinda, Maria. Oiê, muito obrigada, Carol. Amei essa apresentação calorosa. Temos muito crush mesmo. Sou, assim, super fã do seu trabalho. Fiquei muito feliz com o convite de participar de mais um projeto seu. Você é uma pessoa que cria tantos projetos maravilhosos. Quero poder participar de todos. E vamos falar de amor. Delícia. E a gente já estava aqui falando de amor, eu já estava aqui toda arrepiada, porque a Maria, gente, além dela ter Vênus em peixes, né? A gente, como astróloga, gosta muito de nomear isso, né? Que é uma Vênus de água, uma Vênus apaixonada. Quando ela ama a 100%. E ela está vivendo uma história de amor, que vocês que vão seguir ela no Instagram dela agora, né? Que é o @Múcia, vocês vão ver que, assim, os posts dela, os textos que ela escreve, colocam a gente nessa vibe da ocitocina, né? Então, conta pra gente, Maria, um pouco de como que foi essa história de amor e o que que você tem aprendido com o amor. Uau, nossa, então, eu falo assim, acho que quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou uma grande apaixonada pelo amor. Eu acho que o amor é a razão de tudo também, e aquilo que, quando nos conduz, é sempre o melhor caminho. Eh, eu, quando eu nos últimos anos, deixa eu pensar quando que foi exatamente, antes da pandemia, né, eu comecei uma relação que se encerrou em oficialmente em 2022, assim, no pós-pandemia. Eu e Camilinha, que é minha mozão linda e maravilhosa, a gente já tinha se conhecido aqui em Caraíva, que é o vilarejo onde eu morei nos últimos anos, né, entre 2019 a, até ano passado, até esse ano, né, 2024. A Camilinha, ela era uma mulher muito maravilhosa, mas que a gente não tinha muita proximidade. Ela é do Espírito Santo, veio morar aqui em Caraíva, mais ou menos. Ela veio antes de mim, mais ou menos em 2018, mas mais ou menos na mesma época. Ela era uma pessoa que eu conhecia pelo trabalho de musicista, por ser amiga de amigos, mas. A gente não se falava muito, e as duas, quando vieram viver aqui, viveram relacionamentos. E a gente não, apesar de ser um lugar muito pequeno, a gente não se cruzava muito na socialização, assim. E quando eu me separei e fui, enfim, acho que sair daqui um pouco, viajar para tentar, porque quando você mora num lugar muito pequeno, é importante para viver esse fim de relacionamento, você sair um pouco desse lugar, né, e viver, lembrar que o mundo é enorme. Acho que eu fui fazer esse movimento, e quando eu regressei, os nossos caminhos se cruzaram de formas muito engraçadas e inusitadas, assim, como não tinham se cruzado antes, assim. E a gente fala que foi um encantamento arrebatador, assim. Eu falo que o primeiro momento que eu vi ela, eu já me apaixonei ali. E a gente começou a se relacionar muito rápido, a gente ficou, e logo assim, as pessoas zoam, né, que sapatão que faz isso, mas eu falo que
Como a Camilinha já me falou uma vez, né? Na verdade, as pessoas zoam porque é o que elas queriam, né? Viver essa entrega desde o primeiro segundo. Se foi bom, por que não ficar de novo mais tarde? E basicamente foi isso que a gente fez, assim, desde o primeiro momento que a gente ficou, e foi muito bom, a gente ficou muito envolvida e a gente ficou empolgada de viver aquilo. As duas, cada uma estava vivendo suas crises, né? Por isso que eu falei da minha separação anterior, e de todo o movimento, assim, de ter questionado se eu queria continuar aqui nesse vilarejo, afinal, muitos anos morando num lugar pequeno, tendo sido criada numa cidade grande, é uma coisa muito diferente, assim, né? Um lugar pequeno ainda e de difícil acesso, a infraestrutura aqui para você chegar é desafiadora. E eu já estava vindo questionando isso um pouco nos últimos tempos, vivi coisas muito fortes também aqui. Estava pensando já em movimentar e a Camilinha estava dando início, ao retorno de Saturno dela, acho que ela também estava passando por muitos questionamentos de vida. E a gente se encontrou nesse momento que estavam as duas meio que num turbilhão, assim, a gente não estava procurando alguém para se relacionar naquele momento, e eu acho que é exatamente nesse momento que alguém aparece, e a gente foi muito arrebatada, assim, pelo sentimento, e começamos a viver essa história com muita entrega. E eu estava até conversando aqui com a Carol antes da gente começar a gravar, né, que, quando tá tudo um caos, você fica achando que a sua tarefa é resolver o caos e de repente aparece uma paixão que tira, assim, todo o seu foco de fazer qualquer outra coisa que não viver isso, né. E eu simplesmente falei: "Bom, se a melhor coisa que tá tendo na minha vida é viver isso, eu vou viver". Acho que a Camilinha mais ou menos tomou a mesma decisão. E a gente viveu um início de relacionamento muito divertido, porque a gente conversou um pouco sobre o nosso desejo de dar uma movimentada, de dar uma viajada, e a gente foi, viveu essa viagem, apresentou as famílias, conheceu, né, cada uma a família da outra, foi viver aventuras. E depois, passado um período, assim, que a gente estava muito focada nisso, que a gente falou: "Cara, agora preciso resolver o meu caos", e cada uma apresentou o próprio caos que estava vivendo uma para outra e começou a resolver eles devagarzinho juntas. E eu acho que foi a melhor coisa do mundo, apesar de, às vezes, ao longo desse período inicial, eu ter tido momentos de: "Meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu devia estar me entregando para isso enquanto eu preciso resolver tantas coisas?". Agora eu vejo que foi a melhor coisa, porque depois a gente resolveu estar resolvendo várias coisas juntas, assim, e impulsionadas por um sentimento e uma parceria e um companheirismo que, tornam tudo muito mais fácil e leve. A Maria falou algumas coisas muito interessantes antes da gente começar a gravar que eu queria partilhar com vocês. E essa coisa do caos, né, dentro de uma sociedade capitalista, muito patriarcal, onde a gente está sempre tentando resolver, né? O verbo é sempre resolver, como se as soluções também não aparecessem de uma forma orgânica, né? E tem um livro que eu ainda não li, mas que se chama O Obstáculo é o Caminho. E esse nome sempre me chamou muita atenção, né? Então, agora eu fiz tipo uma paródia que às vezes o caos é o caminho, né? E a gente está ali tentando fugir do caos, mas é mergulhando nesse caos que a gente vai sair num outro lugar, né? Num lugar desconhecido, e por isso que às vezes a gente evita, né, mergulhar nesse caos, porque a gente sabe que a gente só vai sair dele transformado. E o amor também é essa força, né? Que não tem como a gente sair igual ali do outro lado da ponte. A gente não sabe o que, que tem do outro lado. A gente só sabe que a gente vai sair transformada, né? E essa morte do amor, às vezes, é o que a gente evita muito, né? Mesmo quando é uma coisa muito boa. E aí é muito interessante isso, porque a gente falou sobre isso antes também, que o amor, quando ele é amor, ele sempre dá certo. Justamente porque a gente sempre traz essa transformação e a Maria fez esse movimento muito contraintuitivo, mas muito tântrico também, que é o movimento de se abastecer de amor e depois sim usar esse combustível para fazer algo bonito, fazer algo criativo. Inclusive, elas estão com um projeto lindo juntas, um projeto colaborativo, né? Que elas fizeram um calendário astrológico, não sei como se chama. Não é A gente chamou de calendário astrológico, assim, eu sempre tive esse sonho de materializar o meu trabalho também de forma concreta, assim, porque eu trabalho muito com atendimentos, mentorias, cursos, então é uma coisa muito ar, né, uma coisa muito na troca, no diálogo. E eu, escrevo, né, sou apaixonada por escrever, além de falar, por comunicação em geral, né.
E a Camilinha, ela é desenhista, ilustradora, e quando a gente começou a se relacionar, ela estava vivendo esse processo, assim, de transição, para viver da arte dela, né, que é um movimento bem difícil numa sociedade capitalista que desvaloriza a arte. E a gente conversando sobre várias ideias de como materializar as coisas e como fazer os projetos andarem, eu contei para ela, né, de alguns sonhos que eu tinha guardados, engavetados, por não saber, por exemplo, ilustrar. E o calendário astrológico foi o primeiro deles, assim, que ela topou fazer comigo e ficou maravilhoso. Assim, eu fiquei apaixonada pelo resultado. E a outra parceria nossa foi, eu sempre sonhei, né, em ver minhas frases estampando paredes e estampando a casa das pessoas, e a gente fez um projeto. Ela também trabalha com colagem, ela me levou para casa dela lá para eu conhecer o quarto dela da adolescência. Ela tem uma parede inteira de colagem, assim, maravilhosa, que ela passou muito tempo fazendo, e é muito bonito, assim. E ela sempre amou fazer isso, e aí a gente teve a ideia dela fazer colagens para ilustrar frases de alguns textos meus, e aí a gente também botou isso para o mundo, tá botando, né, e tá sendo muito lindo. Que lindo, né? Porque quando a gente realmente está abastecida de amor, o que sai é muito criativo. E às vezes não Uhum, é o que sairia se a gente estivesse fazendo só por obrigação, né? É um movimento exatamente. fértil. E na constelação a gente fala muito isso, né? Que o casal, né, a parceria tem que ter filhos juntos. Mas ter filhos Uhum. juntos não necessariamente são filhos humanos. Às vezes é um projeto, é uma música, é uma viagem, né? Porque acho que viajar junto também é um projeto, né? Então é muito lindo como a relação de vocês é fértil. Começou desde o começo com essa viagem que vocês fizeram juntas, né? E de certa forma, como a Maria escreve muito bem, eu sinto que o fato dela ser tão generosa e de sempre partilhar a vida dela de um lugar muito real, né? Tipo, contando também dos perrengues, contando dos BOs, faz com que você acabe nutrindo as outras pessoas também a partir desse amor que você estava vivendo. Que eu sei que é um movimento de muita exposição, né? Porque tem pessoas de vários lugares do mundo sabendo de coisas muito íntimas da sua vida, né? Então, como que foi isso para você nessa nova relação, lidar com essa exposição que você tem no Instagram, lidar com essas partilhas, como é que está sendo isso? Ai, foi caótico como tudo. Acho que tem um lado meu que a expressão ela é muito natural em mim, então eu não consigo refrear isso, assim. Quando eu vi, já expressei, já comuniquei, já falei. O que eu fui amadurecendo com o tempo é entender que eu podia podar a forma com que eu expresso, dar uma lapidada para não deixar que o outro invada e se sinta no direito de dar algum tipo de opinião não solicitada. Mas assim que a gente estava vivendo esse encontro, assim, e aí eu pedi a Camilinha em namoro com 2 semanas da gente ficando, ela disse sim, e aí, assim, no dia mesmo eu já estava tão encantada, feliz, estava num lugar lindo que é Cumuruxativa, que é outro vilarejo aqui pertinho onde eu já morei antes, e foi o lugar para onde eu vim pra Bahia, assim, primeiro. Para mim foi muito simbólico, porque Cumuru já foi palco de muitas coisas para mim, inclusive de, conflitos e separações, e essa foi a primeira relação que teve palco, o início lá, assim, para mim isso foi muito simbólico, foi muito bonito. E aí eu postei uma foto com ela e falei e até escrevi, né, "Quando os astros se alinham". E aí no dia eu lembro do choque das pessoas, porque eu acho que por eu viver as coisas com muita intensidade, eu percebo isso desde criança, assim, que as pessoas esperam de mim uma constância, por eu viver com muita entrega a alguma coisa, e de eu ser sempre uma coisa só, né. E como mulher bissexual, já tinha me relacionado com homem, muita gen até a própria Camilinha, né, antes de eu me interessar por ela, ela nem sabia que eu já tinha me relacionado com mulheres antes. E aí eu acho que no Instagram, as pessoas que me acompanhavam, acho que a grande maioria, né, ficou super feliz, me desejou várias coisas boas, foi super calorosa, mas teve também o movimento das pessoas preconceituosas, eu tive que bloquear umas pessoas, perdi seguidores. É engraçado como as pessoas nesse mundo da rede social, elas
tornam a gente um objeto também. Elas esquecem que é uma pessoa, que tem sentimentos, que tem opiniões e que é uma pessoa que muda, como tudo que está vivo, né. E ela quando a gente sai de alguma máscara ali, de alguma filtro que a pessoa escolhe para gostar da gente, muitas vezes as pessoas têm esse movimento de deixar de seguir, deixar de apoiar. Então eu acho que como tudo na vida de uma pessoa com ascendente em Gêmeos, foi um começo múltiplo, assim, de muita alegria, também de várias, acho que decepções em alguma medida. E mas foi divertido acima de tudo. E eu acho que pra mim é muito natural, assim, meu Instagram ele é o lugar onde eu me expresso, então, obviamente, como eu sou muito transparente, como boa ariana, muito sincera, eu acho que eu nem tento esconder, assim, eu acho que às vezes eu só preservo alguns assuntos e escolho a hora de partilhá-los, mas eu sei que a minha vibe, a minha energia, quando eu tô partilhando alguma coisa, já dá pra transparecer se eu tô bem, se eu não tô, assim. E eu acho que é bonito isso do amor, né, quando a gente se apaixona, não é à toa que a gente sente tudo aquilo, assim, acho que não honrar isso é muita bobeira nossa, porque isso é uma coisa que deixa a gente tão cheia de gás, tão empolgada, quando a gente tá apaixonada a gente consegue dormir mais tarde e acordar na mesma hora pra ir trabalhar, então assim, usar isso a nosso favor, eu acho que isso é muito bonito. É uma força milagrosa, né, de fato. E agora eu estava aqui refletindo, porque eu sempre disse isso para Maria, né? Eu sou muito fã do jeito que ela escreve, porque ela consegue fazer um Instagram que à primeira vista pode parecer pessoal, porque tem muita foto dela, mas depois, quando você vai ler os textos, ela fala de astrologia sempre. Então, mesmo quando ela está contando uma história dela, ela está contando o cenário que estava no céu quando aconteceu, ou fazendo menção ao próprio mapa astral dela, e ela faz isso com uma maestria, com uma naturalidade, que a gente começa a virar fã das histórias dela. Então, de fato, eu lembro dessa primeira foto, quando eu vi a primeira foto sua com a Camilinha, e eu lembro de me sentir muito feliz, né? Feliz como quem acompanha a vida de alguém que admira, que gosta, que quer ver feliz. E eu fiquei, uau, que lindo, que máximo! E aí eu ia lendo os textos, né? Acompanhando, e eu acho que ela tem esse poder de gerar isso nas pessoas, de fato, eu vi muitos comentários lá bonitos, sabe, de desejando felicidade, de empatia real, assim, de quando a gente quer ver uma pessoa bem, e eu acho que você conseguiu isso porque você humanizou muito o seu trabalho, né, então isso faz com que as pessoas queiram torcer por você, porque você se vulnerabiliza, você se mostra, você partilha também de um lugar muito generoso, né, o céu do dia, todo dia lá no Instagram, então acho que as pessoas ficam com essa gratidão, assim, e querem te ver bem, querem te ver feliz. Mas eu fiquei curiosa para perguntar uma coisa, porque você falou que pediu ela em namoro, né? Eu já moro há 6 anos aqui em Portugal, praticamente, e eu nunca conheci uma pessoa tão carioca quanto a Maria. Ela estava me contando que a gente estava conversando e ela estava tipo, não, que explanou, que ficou bolada e não sei o quê. Umas palavras que eu já não ouvia há anos na minha vida, desde que eu sou adolescente. E pedir em namoro é uma coisa muito vintage também. Então conta pra gente como é que foi esse pedido, assim. Isso foi uma coisa planejada? Como é que você pensou em fazer isso? Porque, não sei, eu sou namoro desde a minha adolescência. Tô rindo muito. Cara, muito engraçado. Eu acho que, eu vivi, né, um encerramento de relação antes, e aí eu fiquei, enfim, fui viver, fui ser solteira, conheci várias pessoas, vários movimentos, e eu sou muito entregue, assim, né, eu quero viver, gente, eu quero encontrar pessoas, eu quero ouvir a história das pessoas, eu acho que eu amo isso do meu trabalho, que eu escuto muitas histórias e as pessoas se vulnerabilizam e às vezes eu me comovo junto, me emociono. Acho que a história das pessoas me inspira, me emociona também, me faz pensar, me faz aprender. E eu tô aqui para me conectar, assim, eu acho que é para isso que eu existo. E quando eu e Camilinha a gente ficou e foi muito lindo e assim, eu zero faço joguinho, sou ao contrário, assim, a gente ficou, foi muito bom, é assim que ela saiu da minha casa, eu sabia que ela estava sem bateria no celular, eu já mandei uma mensagem falando que eu amei, que eu queria ver ela de novo à noite, que era para ela me ligar depois do trabalho. E e e aí a gente ficou de novo, aí no outro dia, de novo, e aí dessa vez eu falei: "Cara", por causa de terapia, por causa das minhas conversas com a minha psicóloga, eu falei: "Eu vou viver isso, mas sem tentar impor o meu ritmo, assim, né, pô, se ela responder, ela respondeu, se ela puder ver, ela vai ver".
E a Camilinha super correspondeu, assim, e geralmente é muito engraçado, porque eu geralmente fui na minha vida, na maior parte das vezes, a pessoa que falava que estava apaixonada desde o início e dizia para o outro que o outro fizesse o que quisesse com isso, só queria comunicar. E dessa vez eu falei: "Eu não vou falar para ela, mas eu já tô apaixonada, mas eu não vou falar e vou ver o que que rola". E aí foi muito engraçado, porque ela virou e falou: "Cara, eu tô muito apaixonada". E aí quando ela disse isso, pra mim foi tipo uma bandeira, assim: "Pode vir, entregar tudo", né. E eu fiquei super feliz, falei: "Eu também tô", mas eu tinha falado pra mim mesma que eu não ia te falar tão rápido. E nisso a gente se encontrando, e aí ia vir a festa de Iemanjá, que era, assim, praticamente 2 semanas depois do dia que a gente ficou. Ela já tinha me contado que não queria passar aqui em Caraíva, que ela estava vendo um outro lugar para passar. E aí eu falei: "Nossa, se ela viajar para outro lugar, tipo assim, vai que ela já vai conhecer alguém", aquela coisa de pessoa apaixonada mesmo, né. Como se, assim, 2 dias fosse mudar alguma coisa, mas aí eu já pensei: "Cara, vou levar ela pra Cumuruxatiba, que é um lugar lindo, tem uma festa de Iemanjá linda, tem uma amiga lá pra gente poder ficar hospedada". E aí nós fomos, e aí nessa viagem foram vários amigos nossos, enfim, a gente se divertiu, todo mundo junto. E eu já estava querendo pedir ela em namoro, assim, eu já estava querendo declarar pra ela que eu queria viver aquilo com ela, uma história, né, viver essa paixão, mas a gente já estava vivendo, né. Mas eu acho que tinha essa coisa dentro de mim de falar pra ela, assim, que eu queria, andar com ela de mão dada, assim, aqui em Caraíva é um lugar muito pequeno, as pessoas muitas vezes vivem relações que duram meses às escondidas, né, pra não ter que assumir pra todo mundo, e eu acho que eu estava querendo meio que declarar o oposto, assim, quero andar com você. E aí quando a gente estava lá em Cumuru foi muito engraçado, porque a gente estava na madrugada curtindo o verão, né, todo mundo ali bebendo, curtindo, e em algum momento, amiga, essa parte eu não te contei, eu falei pra ela: "Te amo", só que eu falei sem querer, assim, sabe, saiu. E aí eu fiquei com muita vergonha. Falei: "Gente, ela vai me achar uma louca, em 2 semanas eu falei te amo". Aí eu pedi desculpa, falei: "Desculpa, desculpa, desculpa". Saiu sem querer, assim, é que eu tô sentindo isso tudo. E aí ela ficou desconcertada me olhando, assim, e eu falei: "Gente, o que que vai vir depois disso, né?". Ela vai falar: "Olha, tô assustada, né". E ela, pelo contrário, ela falou assim: "Eu não sei se você tá pedindo desculpa porque você não ama, mas eu também tô sentindo a mesma coisa". E aí eu fiquei muito feliz. Aí quando ela falou isso, eu falei: "Ah, então deixa eu te contar uma coisa, eu estava pensando em te pedir namoro, mas achei que você ia me achar uma doida de pedir tão rápido, mas a grande verdade é que eu tô louca por você, quero namorar você, quero viajar com você, quero tudo com você. E é isso aí". E aí ela riu e ela falou: "Tá, eu quero". E aí a gente começou a namorar, assim, numa madrugada do dia 4 de fevereiro. Que também é o dia que eu perdi minha avó, que é uma mulher que foi a grande referência da minha vida, assim, pra mim foi muito simbólico, assim, eu ter perdido a minha avó 1 ano antes, nessa data, e eu ter começado a viver uma grande história de amor em que nós 2 falamos sim pra nos comprometer uma com a outra. Pra mim foi muito simbólico de como viver é muito efêmero, assim, e a gente tem que viver, gente, assim, acho que a gente ficar adiando, porque o racional fala que a gente não tem que viver, porque a gente tem que resolver alguma coisa, porque a gente pode se machucar, eh, ele acaba fazendo a gente perder vida um pouco, assim, se a gente fica deixando o racional frear a gente o tempo inteiro, assim. Foi E isso, foi um de sopetão. perdendo vida, a gente perde energia erótica, né. E a Total. Mari falou uma coisa muito legal antes da gente começar, que ela falou que a lua de mel, né, ela é um convite que a vida nos faz, e às vezes esse convite não está planejado, é alguma coisa que surge, uma oportunidade que surge, seja de uma paixão ou seja mesmo dentro de uma relação longa, né, surge uma brecha ali, uma oportunidade, e a gente pode dizer que sim ou que não. Mas se a gente diz que não, a gente tem que lidar com o fato de que talvez ela não apareça a hora que a gente quer, né. É uma É, borboleta, assim, que aparece na nossa porta e que ou a gente deixa entrar ou a gente não deixa, né. E é muito bonito a sua coragem de aceitar, né, essas luas de mel que aparecem na sua vida, né. Pra gente que tem a linguagem astrológica, eu estava falando com a Maria, que ela tem uma lua em touro, né, a Camilinha é taurina, as 2 com sol na 11, então tem muito para ensinar pra gente sobre o poder revolucionário mesmo do afeto, quanto o afeto pode colorir a nossa vida, né, pode realmente ser um banho, assim, de ocitocina, que é uma medicina.
alteradora do nosso estado de consciência. Então, muita gente que toma ayahuasca, toma cogumelo, que, enfim, eu acho incrível, acho que existem tantos caminhos hoje, tantos portais pelos quais a gente pode se curar e pode acessar esse estado expandido de consciência, mas o amor é um portal, né? A paixão é um portal, e parece que hoje em dia está cada vez mais cafona, né? Tá apaixonado, você sente isso também, principalmente depois do Tinder, né? Que começou ali em 2012, já faz 12 anos que os movimentos dos aplicativos começaram, né? E parece que é cafona estar apaixonado. Eu acho que as nossas circunstâncias de existência, né, o sistema, ou quantas horas a gente trabalha, quanto a gente é cobrado, o fato da gente ter que estar sempre mostrando que a gente está muito bem nas redes sociais, nunca assumir nossos fracassos, porque isso supostamente vai fazer a gente vender menos, ser menos bem-sucedido aos olhos dos outros, e isso vai baixar nossa reputação, etc e tal. Eu acho que isso que faz as pessoas terem vergonha de viverem suas paixões ou se refrearem de viver suas paixões, porque elas têm a gente fica com medo de mostrar o nosso fracasso, né. "Ah, eu vou assumir a pessoa aqui e daqui a uma semana a pessoa não vai estar mais aqui no meu feed". E então eu acho que tem esse movimento da pessoa ficar armada, né, ali tentar se proteger da vida, né. Só que a grande verdade é que a gente controla muito menos do que parece, né, então eu acho que quando a gente tenta refrear uma coisa que já está acontecendo dentro da gente, a gente só tem a perder, né, porque, aquilo tá ali acontecendo, tem algo te chamando para você viver, e com isso eu não estou dizendo que a gente tem que viver todos os nossos sentimentos, mas eu acho que no mínimo escutá-los, assim, honrá-los e ver o que fazer com eles, né. Eu acho que ao longo da vida todo mundo vai passar por essa situação de, por exemplo, quando a gente está, sei lá, num relacionamento que supostamente era para estar tudo bem, mas a gente está desconectado daquilo, aí a gente vai fazer uma viagem com aquela pessoa, seja um amigo, não precisa nem ser uma relação a 2, né, no sentido afetivo sexual. Você vai viajar com uma pessoa e aquilo já não tá dando liga, assim, e aí aquela viagem fica meio chata, fica meio tá todo mundo forçando uma barra, fazendo um papel, e ao mesmo tempo, às vezes, assim, um lugar que é incrível, ele para de ser legal, porque você tá vivendo uma situação meio estranha com aquela pessoa. E de outro lado, às vezes a gente, quando tá super apaixonado e tá chovendo horrores na casa de praia, a gente faz daquilo ser incrível, ser maravilhoso, assim. Então, pra que recusar os bons convites da vida, né, sabendo que a gente não sabe quando eles vão aparecer de novo, se quando a gente força é tão estranho, né, é tão não flui, né, acho que essa que é a parada, não flui, a gente fica forçando uma barra. Eu acho que é sobre isso. E a grande verdade é que todo mundo acha cafona estar apaixonado até estar apaixonado. Quando a gente está apaixonado, sendo correspondido, a gente acha o máximo, a gente está ali, a gente vive momentos muito gostosos, né, e que impulsionam a gente a ter uma coragem que a gente geralmente não tem. Eu tenho um amigo que eu via ele, assim, batalhando com a vida profissional dele por muito tempo, e assim que ele encontrou uma paixão, assim, que hoje ele tem uma namorada e que eles estão super felizes, eu vi ele ter coragem de aceitar: "Cara, isso aqui não tá funcionando, eu vou dar outro rumo, ainda que eu não saiba pra onde eu vou, eu já sei que isso aqui não tá funcionando". Eu acho que a paixão, quando ela flui, ela é algo que tá funcionando, e faz a gente ter mais coragem de assumir que outras coisas não estão andando tão bem, e a gente ter coragem de enfrentar aquilo do que a gente às vezes foge, né. Nossa, realmente é uma força renovadora, né? E eu estava aqui pensando, porque a Maria também fala muito sobre Urano, né? Ela adora Urano. Para quem não sabe, Eu Urano, adoro. Urano é um planeta dentro da astrologia moderna que fala sobre disrupção, né? Sobre inovação e etc. E de fato eu estava pensando aqui como o amor, né? Não o casamento, não a instituição, mas o amor enquanto força, ele é uraniano, né? Nesse sentido de ele é disruptivo, ele é revolucionário, ele deixa evidente tudo que já não está mais vivo na nossa vida, né? Ele é uma vida Totalmente. deixando mais vida e a gente acaba tendo que deixar o que já morreu para trás, né? E para irromper novos ciclos e romper novas vidas. E às vezes é isso que a gente tem medo, né? Porque a gente sabe que se a gente for viver um amor, a gente vai ter que bancar quem a gente né? Porque o amor ele não curte conveniência, né? Apesar É.
muita gente achar que alguns casamentos são amor, né, mas o amor enquanto força, ele é muito revolucionário. Muito. Eu fico até pensando assim, uma das grandes razões de eu amar tanto Urano é que quando eu estava estudando sobre Urano, eu peguei assim, todos os planetas, fui estudando um a um de trânsitos e mapeando meu passado para ver se eu entendia, se eu encontrava exemplos práticos. E quando eu fui estudar a passagem de Urano pelo meu Sol, eu tenho Sol em Áries, Urano passou pelo meu Sol ali na passagem de 2015 para 16, que foi exatamente quando eu tomei a decisão de vir morar na Bahia e romper com as estruturas que eu achava que tinham que amparar a minha vida, né? Eu cresci no Rio de Janeiro, eu vim para o Brasil com 2 aninhos e a minha mãe soviética, uma mulher russa, assim, bem ela era o leme, assim, de força que eu enxergava na minha vida, a pessoa como referência, assim, e que as verdades dela eu pegava para mim, né, quando era mais nova, e a forma dela de enxergar o mundo, e eu acho que eu passei muitos anos da minha vida achando que tinha um caminho já pré-traçado para mim, que eu deveria seguir, de uma carreira formal, buscar tal caminho de ser bem-sucedida, muito entre aspas. E eu segui esse caminho, né, eu sou pós-graduada em Direito Penal e Criminologia, acho que eu ainda eu falo que eu demorei bastante tempo para conseguir ter coragem de largar ele, para ir para o que realmente é o meu, né. Mas eu vivi justamente a passagem de Urano pelo meu Sol, que é uma coisa de você romper com aquela ideia do que era ser você, e você aceitar que se soltar da vaidade, de uma prepotência, de uma arrogância, de um lugar onde você quer chegar para ser aplaudido por alguém que nem é você, assim, eu acho que tinha um lugar assim em mim. E quando eu decidi vir pra Bahia e eu falo que uma grande paixão que eu vivi foi a minha relação com o Cumuru, com o extremo sul da Bahia, com o estilo de vida de um lugar mais pacato, que rompia com aquilo da cidade grande, assim, foi a minha paixão que fez eu ter coragem de mudar. Às vezes as pessoas mudam por paixão por pessoas, a minha foi por um lugar, por um estilo de vida, e que deu muito certo, assim, apesar de agora, 8 anos depois, eu estar buscando outros movimentos, como eu falei pra Carol, né, na nossa conversa, eu acho que quando é amor de verdade, ele sempre dá certo, o amor é dar certo, né. E o meu amor por isso daqui foi o que me formou a pessoa que eu sou hoje, que tá me dando gás pra ir fazer outras coisas, né. Como os amores que deram certo na minha vida, né, e relações que eu vivi muito incríveis, sejam elas afetivos sexuais ou de amizade, eh eh, me nutriram pra eu ter força, assim, acho que o amor ele te dá coragem, ele você se sente confortável, seguro, a ponto de se permitir botar um pezinho no abismo e descobrir o que é que você pode ser para além daquilo, assim. E eu acho que o amor ele sempre é esse lugar de porto seguro para a gente ter coragem de viver. Então dar certo o amor é justamente a gente mudar com ele, impulsionada por ele, e se tornar algo que a gente nem sabia que a gente seria, né. É Nossa, que mudar, né. incrível. É, o amor é uma força de mutação mesmo, né, e nós somos aqui 2 Uhum. apaixonadas pelo amor, né, pelo amar, então o nosso objetivo também é inspirar outras pessoas, e eu sinto que quando eu vim para Portugal também, né, quando eu me mudei para Lisboa, eu senti também esse amor por um lugar que eu nunca imaginei, né, me apaixonar por Lisboa, porque eu tinha todo aquele ranço histórico de Portugal, eu nem sabia como Portugal era, nunca tinha nem pesquisado, nunca tinha tido essa curiosidade, né? E quando eu cheguei em Lisboa, foi tipo amor à primeira vista. Eu falei, eu quero morar nesse lugar. E é engraçado como eu demorei para assumir isso, justamente pelo medo de ser julgada, né? Porque morar na Uhum. Europa, ai, que privilegiada, ai, tá deixando o Brasil e não sei o quê. E eu não venho de uma família com grana, né? Mas realmente as Uhum. coisas fluíram nesse sentido para a gente vir para cá. E é engraçado como às vezes a gente tem vergonha de dizer: caramba, eu estou muito feliz. Ou caramba, eu estou Sim. muito bem. Ou caramba, eu amo morar no lugar onde eu moro, né? Porque é tão difícil uma pessoa amar morar onde mora, gostar da própria vida, gostar do próprio trabalho, que até rola, tenho certeza que você sente isso também, até rola uma coisa assim, ah, tanta gente está infeliz no mundo, né? Eu vou ficar esfregando minha felicidade na cara das pessoas, assim. Eu sinto até como Sim. se fosse errado, né? Tipo, Ai, sim. É muito é. E ao mesmo tempo, assim, eu já me questionei quanto a isso, e já fui questionada também, algumas pessoas já me perguntaram como é pra mim,
mostrar tantos dias felizes e lidar com a inveja. E eu falei: "Cara, sei lá, na verdade as mensagens que eu recebo geralmente não são assim, são de pessoas que falam: "Nossa, você me inspira a buscar um lugar que eu goste, você me inspira a acreditar que o amor pode acontecer, você me inspira a acreditar que eu posso ser feliz de novo". Então eu continuo aí, compartilhando e transbordando. Obviamente acho que a gente tem que se proteger um pouco, né, acho que escolher quando falar, o que falar, o quanto se mostrar é muito importante, eu vim aprendendo muito isso nos últimos anos, mas, continuar como esse podcast, né, tentando espalhar notícias boas, assim, porque eu acho que de notícia ruim o mundo tá cheio, e às vezes isso faz a gente ficar muito desmotivada, desacreditada, assim, né, e ter um pessimismo muito grande social, né, que é natural, porque com tudo que está acontecendo, mas eu acho que, no fim das contas, as telas elas, servem para aproximar distâncias, mas às vezes elas separam pessoas que estão perto. E quando a gente vai para o vamos ver, a gente vai para um trabalho presencial, a gente vai para uma festa, né, as pessoas não são tão horríveis quanto elas conseguem ser atrás de um celular, né. E eu acho que a gente acaba percebendo que a tela, ela segmenta a gente em vários grupinhos, em várias bolinhas, que são fictícias, porque no fim das contas a gente vai lidar com o mundo, com o vizinho, com o padeiro, com o motorista do Uber, e tem muita gente querendo ser feliz. Eu acho que no fundo todo mundo tá buscando isso, e isso depende da gente dialogar mais, né. Não vamos ver e ver que ninguém é só uma coisa, né, a gente não é só aquilo que a gente diz que é o nosso ideal e o nosso valor, né, a gente é muito maior do que isso. Que lindo. E de fato, quando a gente está bem, a gente consegue espalhar essa sementinha por cada pessoa que passa pela gente, né? Então, de fato, a gente vai na padaria, a gente já chega, bom dia! Aí já deixa uma sementinha ali, aí vai com o motorista de Uber e já deixa uma sementinha ali, aí vai em todos os lugares que a gente vai passando, né? A gente consegue meio que disseminar. Isso até me lembrou uma outra história de amor de uma pessoa que eu e a Maria conhecemos em comum, que é a Paloma, né? Depois eu vou marcar ela nesse podcast também, mas a Paloma, a gente se conheceu em 2011 num retiro de yoga, e depois em 2015 ela queria ir para o Rio e ela queria um lugar para ficar um mês. E eu morava com os meus pais e falei para os meus pais, olha, eu não sei, mas eu sinto que a gente tem que receber essa pessoa. Ela é uma pessoa muito especial. E meus pais ficaram, cara, você tá louca? Tipo, chamar uma pessoa que precisa num retiro para morar um mês na nossa casa com a sua família, você tá doida? E eu falei com tanta paixão dela que eles toparam, por fim, e a Paloma morou com a gente um mês no Rio. A gente nunca tinha feito isso, meus pais não são, tipo, a cabeça aberta, viajados, nem nada disso. Mas a Paloma transformou a nossa vida, assim, porque ela Que passou lindo. e deixou muito amor na minha casa. E foi a primeira pessoa que eu tive contato próximo que estava vivendo essa vida nômade. Na altura eu estava no mestrado também, estava na Matrix, né? Mestrado, não sei o que, toda certinha. E ela, Carol, vamos viajar de Kombi pelo Brasil. Eu falei, você tá doida? Tô terminando mestrado, viagem, não sei o quê. Mas aquilo ficou plantado dentro de mim. Tipo, caramba, ela é tão feliz, ela é tão livre, as coisas acontecem para ela e ela vai na confiança e as coisas rolam, ela conhece pessoas legais. Um dia eu quero fazer isso. Então ela deixou essa inspiração em mim. E depois, quando eu fui para Caraíva, né, que eu até reencontrei a Maria, eu fiquei na casa da Paloma. Então ela pôde retribuir isso. E esse ano a Paloma está vindo morar em Portugal. E aí ela já me escreveu, não sei o quê. Enfim, foi um movimento de amor na minha vida. Foi uma pessoa que mudou o rumo da minha vida, né? Então, muitas vezes, uma pessoa que passa com amor na nossa vida, ela serve como um Urano na nossa existência. Total, Um Urano. total, a Paloma é super. Exato, e depois você vê que em lugares do mundo diferentes, a gente pode, e já aconteceu isso várias vezes comigo aqui, de mencionarem pessoas que eu conhecia há anos atrás no Rio, mas é uma pessoa tão inspiradora que do outro lado do mundo a gente está falando dessa pessoa, né? Falando bem, É, né? Então o boca a boca ainda funciona, mesmo no mundo super digital. Eu sempre falo isso, né? Que a nossa reputação é o quanto de amor a gente deixa por onde a gente passa, né? E as pessoas verdade, falar bem de você em qualquer lugar do mundo se você tiver feito diferença na vida delas, né? Isso com também é amor. certeza.
A gente começou falando de amor romântico e esses amores estão todos misturados, né? Acho que essa coisa bem casal, né? De ir fertilizando, né? Espalhando esse amor pelo mundo. Totalmente. Que lindo. Então, gente, caminhando para o fim desse podcast delicioso, que infelizmente vocês não estão vendo o que eu estou vendo, mas a Maria está ali num cenário idílico, com um céu maravilhoso no quintal da casa dela. Eu queria, Maria, que você compartilhasse com a gente um exercício, uma reflexão, alguma coisa que a gente possa fazer para despertar mais esse amor na nossa vida, né? Isso que é tão natural e tão fluido para você. Então, eu acho que a grande virada de chave foi quando eu entendi que acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que todos os cortes que acontecem na nossa vida, os términos, as separações, as despedidas, eu acho que eles têm uma função dura de nos ensinar que a vida é muito rápida, muito efêmera, assim. E eu acho que quando a gente quer ter uma vida que vale a pena, ela tem que ser regada de amor. E como tudo no mundo é energia, né? Eu acho que a gente precisa começar plantando esse amor dentro da nossa relação com a gente mesma, assim. Eu acho que é disso que vai surgir todo o resto. Não à toa a astrologia, que era uma forma, um recurso que eu tinha como para me conhecer, para me orientar, acabou virando meu trabalho e depois eu, como muito sedenta de mais e de mais. Eu já refleti sobre isso. Eu nasci num país muito frio, marcado por uma história muito dura. A Rússia é um lugar, infelizmente, marcado por muitas guerras historicamente. E o fato de eu ser metade brasileira, né? Meu pai é brasileiro, minha família é de pai, e a gente ter vindo para cá, tem uma coisa de eu ter sempre perseguido o amor, assim. Eu acho que o amor, ele sempre foi o que orientou minha grande busca, a sensação de paz, de tranquilidade. E nesse movimento, tanto atendendo muitas, muitas, mas muitas pessoas, quanto acompanhando o trabalho de outros profissionais, o seu próprio trabalho, né, Carol? Que é um trabalho que faz tanto, volta tanto a gente para o autoconhecimento, né? Inclusive, um exercício que me ajudou muito, foi muito disruptivo para mim, foi um que você fez numa uma vivência, né, tântrica que eu fiz com você online, em que você pedia para a gente escrever 5 coisas que a gente achava que eram importantes para uma relação de amor, assim, que é o que a gente esperava do outro que o outro fizesse. E eu escrevi essas coisas e eu escrevi muito pensando no meu relacionamento afetivo sexual da época. Eu queria ser ouvida, eu queria ser lida, eu queria, enfim, eu nem lembro mais as outras palavras que eu coloquei, mas eu lembro muito do lida e ouvida. E depois que eu escrevi tudo isso, assim, eu acho que se alguém estiver escutando esse podcast depois, dá uma pausada, faz essa lista primeiro, e aí depois pega essa, que foi quando a Carol falou pra mim: "Você faz isso por você?". E isso pra mim foi muito louco, assim, o quanto eu não me ouvia e eu não me escutava muitas vezes, porque eu queria tanto que o outro me escutasse, que eu não estava me ouvindo, que aquilo não estava sendo saudável pra mim ficar implorando que o outro me escutasse, né, e que me lesse. Eu queria que alguém me lesse porque quisesse me ler. E isso mudou, assim, virou uma chave muito grande pra mim. Eu acho que me fez refletir muito que eu já tinha mudado muito dentro daquela relação e que eu estava começando a suspeitar que eu já não cabia mais dentro dela. E comecei a pensar que eu precisava me ouvir mais e acabei decidindo encerrar aquele relacionamento, que eu acho que foi um amor que deu certo. E eu sou grata de ter encerrado ele a ponto de eu considerar que ele deu certo, porque eu acho que a gente poderia ter destruído esse amor e ele ter sido muito infeliz se a gente tivesse insistido numa coisa que já tinha cada um crescido por um lado. E quando eu vejo amigas minhas, eu tenho várias amigas, assim, e já, ou fases de amigas minhas em que elas estavam se questionando, né: "Cara, por que que eu não tô num relacionamento?". A gente mulher é muito pressionada por essa busca pelo relacionamento socialmente, assim, é como se a vida só fosse dar certo se você tem um relacionamento afetivo sexual, tem uma validação de um par ali, né. E eu via muitas vezes algumas amigas investirem muita energia em, sei lá,
aparentar algo, ao invés de eu falava: "Cara, o que que você queria tanto que alguém fosse na sua casa, te puxasse e te levasse para jantar?". Minhas amigas falavam: "Ah, eu queria que alguém me levasse para jantar". Eu falei: "Você tá se levando para jantar?". Eu acho que esse exercício que você fez comigo, ele mudou minha mente muito, assim, eu nunca mais desvi isso. Vai você se levar para jantar, vai você se levar para dançar, vai cultivar uma relação de amor, seja você a pessoa que se leva para viajar, que investe seu dinheiro em você. E aí, como eu acho que tudo é energia, a gente vai acabar esbarrando em pessoas que vão ter valores semelhantes aos nossos, elas vão estar se levando para jantar, elas vão ser interessantes, porque elas vão estar investindo em si mesmas, elas vão estar lendo livros e falando sobre esses livros, elas vão estar estudando coisas interessantes que instigam elas, porque o que tem de mais apaixonante numa pessoa é ela estar vivendo ela mesma, né, ela se respeitando, se honrando, aquilo que é natural nela, ela não está deixando adiado para depois, ela está vivendo isso, né. E aí eu acho que é a partir daí, quando a gente está numa relação de se conhecer mais, de se desbravar, de confiar na gente, que a gente pode encontrar formas e formas de ser feliz, que o amor ele naturalmente vive na gente, assim. Eu acho que quando eu li a Bell Hooks também, eu acho que, ela também fala um pouco disso, assim, né. E, assim, quais são as pessoas que você acha interessantes, né, tipo, você tá investindo nas suas relações de amizade, essas pessoas que você acha massa. E aí eu acho que muitas vezes quando a pessoa tá muito desesperada olhando pra essa coisa da falta do afetivo sexual, ela tá pecando consigo mesma, assim, ela tá deixando de se comprometer com essa pessoa que deveria ser a pessoa da vida dela sempre, assim, né. E aí eu acho que o grande exercício que eu queria deixar, a proposta de reflexão era, tipo, se você quer ser prioridade na vida de alguém, seja sua primeiro, né, e o resto eu acho que vem naturalmente. Uau, uau. Nossa, nem lembrava desse exercício, mas realmente é uma lógica que eu uso muito na minha vida. Sempre que Uhum. eu sinto falta de alguma coisa nas minhas relações com outra pessoa, eu me dou essa coisa. Então fica aí, gente, a dica de namorem pessoas que se levem para jantar. E naturalmente É. vão te levar, mas se elas conseguirem ter prazer com a própria companhia, com certeza vão ser melhores companhias. Já é o segundo podcast seguido que alguém cita o livro da Bell Hooks. A Rê também citou o livro da Bell Hooks no último podcast. Então, gente, leiam, né? Não sei se você estava citando exatamente o Tudo sobre Amor, Tudo mas sobre amor. Hooks, de qualquer forma, né? Essa mulher é uma maravilhosa, né? Então, de fato, É. fica a dica aqui, e talvez como um dos livros base, né, desse podcast, acho que já com certeza. Sigam a Maria no Instagram. Gente, seguir a Maria no Instagram é um presente, de fato, porque Uhum. as publicações dela são deliciosas, tanto no feed quanto nos stories. Ela partilha com regularidade o céu do dia nos stories. Partilha, depois ela vem contar porque que ela não partilhou, então é maravilhoso também. Gente, não partilhei porque eu estava aqui fazendo não sei o quê, e a minha vida aconteceu isso. Aí ela já junta com o céu, mas é que o céu também, a lua está fora de curso, e não sei o quê. Então a gente aprende muito astrologia na prática mesmo, porque ela vai dando contextualização, né? E eu acho que a astrologia também é bonita nisso, quando ela pode caber na nossa rotina, né? Não como uma coisa assim divinatória, longe da nossa vida, né? Quando a gente consegue usar essa linguagem na nossa rotina. Quer deixar algum recado para as pessoas que estão nos ouvindo agora? Eu acho que eu quero só deixar, assim, agradecer, eu acho que chances para falar sobre coisas gostosas, sobre amor, são incríveis. Então, que a gente possa plantar isso mais nas vidas das pessoas, inclusive esse livro da Bell Hooks eu ganhei de uma grande amiga minha, Carol, sua xará. E eu acho que quando a gente se relaciona a partir da nossa falta, do buraco, do vazio, da insatisfação, isso nos leva a aprofundar os buracos, assim, né. Então, foi uma delícia começar esse dia falando com você sobre amor, porque eu acho que isso é falar do preenchimento e é a partir daí que a gente tem que se conectar, que a gente quando a gente não sabe o que fazer da vida, não consegue enxergar um palmo adiante, que a gente saiba fazer alguma coisa gostosa para alguém perto da gente, pra gente mesma, que eu acho que daí nunca vão ter frutos ruins, estragados, sempre vai dar alguma coisa boa. Então só te agradecer muito, 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 agradecer também quem está ouvindo. Venham conhecer meu trabalho sim, vão conhecer também quem for ouvir por indicação minha esse podcast, que vai conhecer o trabalho da Carol, que é um trabalho muito inspirador.
E assim, que ajuda muito nesse negócio de se preencher e de transbordar, assim. Sou muito grata ao seu trabalho também, amiga. Ai, que delícia, já tô aqui cheia de ocitocina, gente, tô derretendo aqui na cadeira. Espero que vocês também façam o exercício, sigam a Maria, eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo, mas é muito fácil, é arroba Múcia, com C. Muito obrigada por terem assistido o 5º episódio dos Amores que Dão Certo, nosso episódio de lua cheia, que sempre tem episódios quinzenais no YouTube e no Spotify. Já deixa seu like, já compartilha com os amigos, comenta qual foi o seu maior insight de hoje. Eu anotei mais de 10 frases aqui dentro desse podcast. Então, deixem aqui qual foi a sua frase do podcast de hoje, que sai no arroba Carolina Turboli, no nosso canal. Fortaleçam esse trabalho e que venham muito mais amores que dão certo para todos nós. Até o próximo episódio.